E explodiu uma nova grande bomba envolvendo o Ministério Público e a Ernst Young dentro do Corinthians. E ainda falando sobre bomba e ainda envolvendo o MP, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra 4 ex-dirigentes e também um ex-funcionário do Timão. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou o julgamento do Corinthians, 4 jogadores e um funcionário, por incidentes que aconteceram no derby do último domingo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre julgamento marcado. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou o julgamento do Timão por incidentes que aconteceram no derby do último domingo. O Corinthians será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Lembrando que o Corinthians, 4 jogadores e um funcionário, foram denunciados por incidentes que aconteceram no derby do último domingo. Por exemplo, o Timão será julgado pelo fato de, pelo menos o STJD alega, que o Corinthians autorizou a entrada de um drone que tinha um porco de pelúcia, além, claro, de estar responsabilizando o Corinthians por uma ofensa racista que acabou acontecendo no setor oeste da Neoquímica Arena contra o goleiro Carlos Miguel. Lembrando que o Corinthians se solidarizou com o goleiro do Palmeiras e prometeu identificação do responsável, entregar às autoridades, inclusive imagens do setor já foram entregues à polícia. Enfim, além dessas denúncias contra o próprio clube, o André, o Mateuzinho, o Hugo Souza, o Breno Bidon, além do Luiz Fernando, que é o preparador de goleiros, também serão julgados. E esse julgamento vai acontecer na sexta-feira, dia 17 de abril. Lembrando que o Corinthians pode sofrer penas gravíssimas, inclusive até chegando a perder 10 mandos de campo. Então, a partir de sexta-feira, dia 17, será esse julgamento do Timão no STJD, destacando que o arquirrival foi denunciado apenas no artigo 257 e podendo apenas levar multa caso não seja possível identificar quem participou de tumultos, empurrões que aconteceram nos corredores da Neoquímica Arena. A minha opinião quanto ao julgamento do Corinthians no STJD é a seguinte: primeiramente, a questão do que aconteceu com o goleiro Carlos Miguel, a ofensa racista que ele recebeu. Isso tem que parar de acontecer urgentemente. É inaceitável esse tipo de atitude. Que o Corinthians trabalhe fortemente para que realmente essa pessoa que fez isso seja identificada e nunca mais entre em um estádio de futebol. Isso não pode ser tolerado. E que as leis do nosso país em relação a esse tipo de atitude lamentável sejam severas e muito severas, para que isso realmente não aconteça mais. O Corinthians sempre coloca nos telões para que não se cometa esse tipo de atitude lamentável, sempre orienta, mas de repente aparece alguém que acaba fazendo isso. Então, tomara que realmente essa pessoa seja identificada e que pague por isso. Agora, nas outras questões, parece que foi só o Corinthians que causou confusão, parece que foi só o Corinthians que causou incidentes no derby. O Palmeiras, por exemplo, é inaceitável você ver vários jogadores do Corinthians sendo denunciados
e o Flaco Lopes, que fez o que quis durante o jogo, inclusive inflamando os jogadores do Corinthians, dando cotovelada no Breno Bidon, que o VAR nem chamou, não acontece nada. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse julgamento, mas o que depender do que vem acontecendo ultimamente com o Corinthians envolvendo o CBF e tudo mais, pelo jeito o Corinthians vai pegar a máxima pena possível, porque parece que quanto mais o Corinthians reivindica, quanto mais o Corinthians tenta tornar as coisas justas, pior acaba sendo. E agora vamos falar sobre denúncia no Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra ex-dirigentes e um ex-funcionário do Timão. É sobre isso que falaremos agora. O ex-chefe de segurança, João Odair de Souza, conhecido como Caveira, é acusado de receber algo na casa de R$3.400.000 em dinheiro ao longo de 6 anos, sem comprovar a destinação da maior parte desses valores. Esses 6 anos foram contados nas gestões do André Sanches e também do Duílio Monteiro Alves. O Ministério Público o denunciou por apropriação indébita e exige a devolução integral, que já ultrapassam R$7.300.000 com as correções. Além disso, os ex-dirigentes Matias Romano Ávila, Wesley Melo e Roberto Gavioli também foram denunciados. Segundo a promotoria, eles tinham a obrigação de fiscalizar e impedir possíveis irregularidades, mas teriam se omitido. O Ministério Público pede ressarcimento milionário ao clube, indenização por danos morais, bloqueio de bens dos envolvidos, quebra de sigilos bancários e fiscal. Destacando em relação a essa denúncia do MP contra esses dirigentes e esse ex-funcionário, é que o André Sanches e o Duílio ainda não foram denunciados, pelo menos nesse momento. Porém, a investigação continua e a relação com os repasses ainda será analisada em novos desdobramentos. Mas esses dirigentes e o ex-funcionário já estão denunciados pelo Ministério Público. A minha opinião quanto a essa nova denúncia do Ministério Público é a seguinte: estamos falando do caso dos milhões que foram retirados em espécie, o famoso dinheiro vivo, e que não tiveram comprovações. As explicações foram que a maior parte desse dinheiro foi utilizada para pagar funcionários, freelancers e tudo mais, onde não se acaba emitindo notas fiscais. Absolutamente que o Ministério Público não aceitou esses tipos de explicações e o caso está avançando. Começou primeiramente com uma investigação, depois com os responsáveis sendo ouvidos e agora o Ministério Público apresentou a denúncia. Enfim, é o Ministério Público trabalhando forte, investigando supostos crimes dentro do Corinthians. Nós que somos torcedores, nós ficamos sempre na expectativa para que seja identificado, aliás, sejam identificados responsáveis por tudo que vem acontecendo dentro do Timão ao longo dos últimos anos. Corinthians já com dívidas se aproximando de 3 bilhões de reais. E claro, nós queremos respostas, queremos saber por que realmente o Corinthians está um caos financeiramente falando. Vários supostos crimes sendo investigados. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer em relação a essa nova denúncia do Ministério Público. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba. É isso mesmo. Explodiu uma nova grande bomba envolvendo o Ministério Público e o relatório, o tão falado relatório da Ernst Young dentro do Corinthians. Eu vou explicar tudo certinho a vocês. Algumas semanas atrás, o promotor, que é o responsável pelas investigações de supostos crimes dentro do Corinthians, o Cássio Concerino, solicitou ao Corinthians o relatório da Ernst Young, aquele relatório que começou na gestão do Augusto Melo. O Augusto Melo acabou não pagando
por tudo aquilo que foi combinado, o relatório ficou travado, o Augusto Melo foi destituído do cargo, Osmar Stabile assumiu, pagou as pendências e o relatório ficou pronto. Esse relatório em que se escondem muitas coisas, há quem diga que não tem nada demais nesse relatório, mas fato é que, mediante as investigações, supostos crimes dentro do clube, o promotor solicitou esse relatório. Primeiramente ao Corinthians, sem sucesso, o clube não entregou, aí o promotor acabou recorrendo diretamente à empresa, e é aí que vem a bomba. Por quê? Muito se falava desse relatório, tratava-se como uma auditoria para identificar irregularidades dentro do clube, mas é aí que vem a bomba. A Ernst Young negou oficialmente a existência de qualquer auditoria sobre o Timão, apesar do relatório ter sido solicitado pelo Ministério Público. Segundo a empresa, os serviços prestados ao clube não tiveram caráter de auditoria, ou seja, o documento simplesmente não existe. Diante da gravidade, o promotor Cássio Concerino convocou um representante da empresa para prestar esclarecimentos em oitiva, que já está marcada, já tem data definida, vai acontecer no dia 5 de maio, no próximo mês. Então, esse caso acaba levantando dúvidas sobre a transparência e a gestão dentro do Corinthians. Ou seja, o Corinthians pagou valores milionários por esse relatório e, pelo jeito, não existe nada de relevante em relação a, pelo menos, ao que o Ministério Público gostaria de encontrar nesse relatório. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer após esses esclarecimentos que serão dados por um funcionário ou funcionários da empresa, representantes que vão ter que falar com o Ministério Público. A minha opinião, quanto ao Ministério Público ter convocado um representante da Ernst Young para esclarecimentos em relação a esse relatório que a empresa respondeu ao Ministério Público que não é auditoria, é a seguinte. Na verdade, sempre tiveram algumas dúvidas em relação a esse relatório. Há quem dizia que era auditoria, há quem dizia que era apenas uma consultoria. Enfim, pelo jeito, foi apenas uma consultoria e com o Corinthians pagando valores altos. Eu conversei com algumas pessoas, principalmente que fizeram parte ali do departamento financeiro do clube, pessoas que fizeram parte de órgãos fiscalizadores do clube também, e uma pessoa me disse que não tem nada demais esse relatório, que esse relatório tem apenas sugestões, como, por exemplo, o que o Corinthians necessitaria fazer para sair da crise. Há quem me disse também que esse relatório está dizendo que o Corinthians está falido, financeiramente falando. Sabemos que a situação do clube está um caos e, claro, com recomendações do que tem que se fazer para que o Corinthians saia da situação, inclusive com que o clube se torne uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. Enfim, isso são apenas coisas que chegam. Nada definitivo, não dá para cravar nada, porque só saberemos mesmo um dia se nós tivermos acesso a esse relatório. Então, coisas estranhas aconteceram pelo fato do Ministério Público ter solicitado ao clube e o clube não ter mandado ao Ministério Público. Isso é uma situação complicada, pode causar até uma busca e apreensão dentro do clube, ou seja, mais uma bomba, ao meu ponto de vista, é algo grave que está acontecendo. Por quê? Se fosse algo que não tivesse nenhum tipo de gravidade ou que não necessitasse de esclarecimentos melhores, o Ministério Público receberia que é uma consultoria e simplesmente tocaria os processos para frente, mas o Ministério Público fez questão de convocar um representante da empresa para ouvir. Então, algo de grave aí pode ser que aconteça. Vamos aguardar tudo certinho o que vai acontecer. Mais uma grande bomba que explode envolvendo o Ministério Público e agora esse relatório da Ernst Young, porque muitos imaginavam que nesse relatório teriam muitas respostas em relação a tudo que vem acontecendo dentro do Corinthians e, pelo jeito, as respostas que muitos de nós estávamos aguardando, pelo jeito, não tem nada. Vamos aguardar o que vai acontecer
depois, o que vai acontecer, na verdade, nesses esclarecimentos que a empresa terá que prestar ao Ministério Público. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!